E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vou destacar a importância do referencial inercial no estudo das leis de Newton. Leis que nos permitem analisar o movimento de uma partícula no âmbito da mecânica clássica. Conforme vimos anteriormente, um referencial inercial é um referencial no qual uma partícula persiste em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo e uniforme se nenhuma força externa estiver agindo nela, ou ainda se a força resultante na partícula for igual a zero. Conforme vimos, a superfície da Terra é, com muito boa aproximação, um excelente referencial inercial na análise dos movimentos que ocorrem na escala do laboratório, pois o movimento de rotação e translação da Terra afeta muito pouco esses movimentos. Desta forma, eu vou admitir que o referencial S, ilustrado no quadro, representa a superfície da Terra, ou, se você preferir, o solo. A partir daí, eu vou admitir a existência de um referencial S' que se move com velocidade constante em relação ao referencial S. Sendo assim, o referencial S' passa a constituir, com muito boa aproximação, um excelente referencial inercial. Muito bem? Vamos admitir a existência de uma partícula P se movendo em relação a esses dois referenciais. Desta forma, observe o quadro, o vetor R' é o vetor que denuncia a posição da partícula P em relação a S. O vetor R' é o vetor que denuncia a posição da partícula P em relação a S'. E o vetor Rzão é o vetor que denuncia a posição do referencial S' em relação ao referencial S. Analisando a disposição desses três vetores na figura, vemos que o vetor R'zinho é dado pela soma do vetor Rzão mais o vetor R'. Logo, o vetor R' é dado pelo vetor R'zinho menos o vetor Rzão. Consequentemente, o vetor R' fica dado por R'zinho vetor menos V grande vezes o tempo t, em que V grande vezes o tempo t representa o deslocamento sofrido pelo referencial S' em relação ao referencial S. Muito bem? Essa igualdade é chamada de transformação de Galileu geral, associada ao fato de que o tempo medido no referencial S é igual ao tempo medido no referencial S', pois para Newton o tempo é absoluto, ele possui a mesma medida em qualquer referencial. Muito bem? Para obter a transformação de Galileu nesse formato, eu estou admitindo que o eixo x e o eixo x' são paralelos, da mesma forma que o eixo y e o eixo y' e o eixo z e o eixo z'. Muito bem? Derivando essa igualdade em relação ao tempo, obtemos a seguinte expressão: dr' dt é igual a dr dt menos a derivada em relação ao tempo do produto V grande vezes t. Muito bem? Sendo assim, obtemos a seguinte expressão: a velocidade da partícula P medida no referencial S' é igual à velocidade da partícula P medida no referencial S menos a velocidade do referencial S' em relação ao referencial S. Muito bem? Derivando essa expressão mais uma vez em relação ao tempo, obtemos a seguinte igualdade: dv' dt é igual a dv dt menos a derivada da velocidade v grande em relação ao tempo. Sendo a velocidade v grande constante, essa derivada se anula. E com isso, concluímos que a aceleração da partícula medida no referencial S' é igual
a aceleração da partícula medida no referencial S. Muito bem. Observe o resultado obtido e os cálculos realizados até aqui. Dando sequência, vamos agora olhar para a massa da partícula. A sua massa, também chamada de massa inercial, representa a massa que determina a aceleração adquirida pela partícula devido à ação de determinada força resultante. E a massa na mecânica clássica é a mesma medida no referencial S ou no referencial S'. Ou seja, se uma cadeira tiver massa M igual a 5 kg, medida no referencial S, sua massa também será igual a 5 kg, medida no referencial S'. Sendo assim, a massa M é igual à massa M'. Nossa atenção agora deve ser voltada para as forças. O que acontece com elas? Observe o quadro. Se a aceleração da partícula, medida no referencial S, é igual à aceleração da partícula, medida no referencial S', e sabendo que a massa da partícula, medida no referencial S, é igual à massa da partícula medida no referencial S', de acordo com a expressão força resultante igual a massa vezes aceleração, vemos que a força possui a mesma medida tanto no referencial S quanto no referencial S'. Desta forma, podemos escrever que a força é dada por M vezes A no referencial S, ou, se você preferir, a força é dada por massa vezes aceleração no referencial S'. Concluímos, a partir dessa análise, que a segunda lei de Newton, ou princípio fundamental da dinâmica, possui a mesma forma em qualquer referencial inercial. Como a primeira lei de Newton representa um caso particular da segunda lei, e estando a terceira lei, ou lei da ação e reação, associada à medida das forças que surgem devido à interação entre os corpos, força de interação gravitacional, forças de contato, força elástica, e sabendo que essas forças possuem a mesma medida em qualquer referencial inercial, concluímos, para finalizar o vídeo, que as leis de Newton são válidas em qualquer referencial inercial. Com isso, eu encerro este vídeo que destaca a importância dos referenciais inerciais no estudo das leis de Newton. Até a próxima!